Pois é, meus amigos, as coisas não estão muito boas pro Zubeldia aí. A minha voz tá um pouco rouca, mas iremos falar aqui. Iremos acompanhar em primeiríssima mão aí. As coisas não tá fácil pro Zubeldia logo após aí o empate aí com o Alianza Lima. E a torcida invade o CT e exige a cabeça de Zubeldia. Derrota contra o Cruzeiro pode selar essa demissão aí, ó. Vamos acompanhar conosco aqui em primeiríssima mão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação aqui do nosso São Paulo. Lembrando que os créditos estarão na descrição do vídeo. Escute só o que eles irão falar aqui e depois nós falamos. O Zubeldia de novo, por um fio. A torcida não quer mais o Zubeldia, ou parte da torcida não quer mais o Zubeldia. Vou reforçar aqui, eu sou contra a saída do treinador nesse momento. A gente já fez até editorial sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre isso, porque teve a torcida organizada indo ao CT, e a gente vai falar o que aconteceu, o que não aconteceu. O time contra o Cruzeiro, a pressão total sobre o Zubeldia, voltou muitas casas depois do empate contra o Alianza Lima. E é esse o tema do nosso vídeo aqui. Eu estou ao lado do Arnaldo Ribeiro. E vamos lá, Arnaldo Ribeiro, começar a brincadeira com pressão total, né? E a torcida organizada esteve no CT. Salve, Tirone. Tá frio aí, Tirone? Tá menos do que eu pensava, viu? Bom, você viajando, você é o maior pé frio do mundo quando você viaja. Normalmente cai o técnico, né? Mais ou menos nessa época de abril e tal. E, de fato, a coisa tá por um fio, como tem sido esse ano, praticamente o tempo todo, cada vez por um motivo, né? O motivo, o último era o não usar a base, inimigo da base, né? Mas daí as coisas mudaram um pouco. O Lucas Ferreira virou titular, o Matheus Alves começou a entrar em todo jogo, né? Isso. Agora é a dobra de lateral. Agora é a dobra de laterais, né? A substituição do Ferreirinha que dão ao Zubeldia o apelido de covarde de boa parte da torcida e da mídia especializada, e jogadores e tal, como se ele tivesse grandes opções no banco. E eu que falei na live nossa ali, todo mundo que estava ao meu redor colocaria o Wendel naquele momento. Depois, ou as outras sugestões eram mais cautelosas ainda, né? O Cédric, os 3 zagueiros, mais um zagueiro. Enfim, ele não tinha ponta para colocar, colocou o Wendel, não deu nada certo, o Wendel entrou muito mal, São Paulo tomou 2-2. E ele tá por um fio, sim. Acho que esse jogo do Cruzeiro tem... Pensando se aquela bola do Caleri entra. A gente já tá falando completamente... foi bem, teve um pequeno vacilo, mas tudo bem. O time tá jogando pra caramba. Ia ser essa conversa. Era uma bola na trave. O futebol... Não, jogando pra caramba não tá, não é isso. Mas a pressão ia ser outra história. O time jogou bem contra o Talheres, jogou bem contra o Atlético, jogou bem o primeiro tempo e a parte final contra o Alianza Lima. Foram os 3 últimos jogos. Mas isso não adianta quando o técnico tá por um fio, né? Uhum. É uma questão que vai tomando conta, né? É uma onda mais moderna que vai se espalhando pelas redes sociais, vai criando uma situação toda. E aí embora a questão do sucessor, numa eventual troca, fique meio óbvia, que seria o único plano do Dorival, aí você fica pensando, mas o Dorival agora, ele aceitaria? Sinceramente. Ele custa mais caro? 2. Depois o que ele fez com o São Paulo? 3. Tem um monte de coisa. E seria o único nome. Próprio. O cara deu um pé na bunda do São Paulo para fazer esse vexame na seleção. O cara vai voltar agora assim com coisa com chefe, com honras de chefe de Estado, depois dar um pé na bunda do São Paulo. Vou repetir. O Dorival deu um pé na bunda do São Paulo, depois de ter feito toda a pré-temporada, e uma semana antes da bola rolar, falou: pessoal, meu sonho, hein? Tô indo lá pra seleção, valeu aí, tchau. Foi isso que ele fez. Foi isso que o Dorival fez. Não foi outra coisa. Não foi mais ou menos. Foi isso aí. Vou abrir aspas. O Dorival deu um pé na bunda do São Paulo, e agora tem gente falando: não, volta o Dorival. Ai, queremos o Dorival. Juro por Deus, cara. Falta de amor próprio dessa galera. E o pior que sem o Dorival não tem outro, né? E a questão, né, Tironi, eu acho que a questão... Mas aí, agora, parodiando o Muricy Ramalho, quando o técnico não tem resultado, só que aí você discute também, né?
O Zubeldia não tem resultado, depende do ponto de vista, né? Sim. Ele não teve um resultado. Se você quiser. Mas acho que ele não tem competições de desfecho ruins, né? Não, então mesmo. Não. O brasileiro não teve um desfecho ruim, a Libertadores do ano passado também não, o Paulista desse ano também não. Talvez a Copa do Brasil ano passado, mas também vai quartas de final, não é um vexame. Na Libertadores ele tem 4 pontos, no brasileiro ele tem 2. Aí o brasileiro é o ponto de atenção, onde o São Paulo é mais mutilado, mais fraco e está próximo da zona de rebaixamento, como eu imaginava. E aí, essa hora talvez seja o asterisco. Então por isso o jogo do Cruzeiro ganha um peso. Se o São Paulo perder do Cruzeiro, e é um adversário que o São Paulo quase sempre ganha, umas questões até meio místicas, o São Paulo provavelmente vai fechar a terceira rodada na zona de rebaixamento. E aí as coisas são mais práticas do que, né? A direção do São Paulo, isso é uma informação, ela entende que essa semana de 3 jogos do Brasileiro é a mais difícil da temporada. Porque ela tem Cruzeiro em casa, Botafogo no Newton Santos no Morumbi, sendo que o São Paulo não tem a previsão de volta de nenhum jogador importante. Fora o Caleri, que está suspenso. Então o São Paulo, depois eu vou falar dos desfalques. Além disso, tem isso, né? Isso. O técnico está comandando um time no momento que tem, além do elenco curto, mais da metade dos titulares fundamentais fora, né? Então, aí troca, aí volta os caras, olha só, mudou completamente, hein? Bota um outro técnico aí que tem Lucas e Oscar, aí fica bonito, né? Aí até eu. E aí que tá, né? Não é só Lucas e Oscar, né, para ausência contra o Cruzeiro. É o Pablo, é o Luiz Gustavo, é o Arboleda e é o Caleri, né? Então o São Paulo tem praticamente todos os seus principais jogadores fora do jogo. Tem o Luciano, que a torcida não gosta muito, tem o Rafael, que a torcida às vezes tem, e o resto. Então, o São Paulo, para jogar contra o Cruzeiro, ele não tem a sua espinha dorsal, né? Os 2 volantes, os 2 jogadores mais criativos, o centroavante e o principal zagueiro. Esse é o time que vai jogar contra o Cruzeiro no domingo às 5h30, 17h30, gente. Sim. Bom, então é isso. Esse deve ser o time. Quer tentar escalar um time aqui? Cara, eu acho que eu não, até por falta de opção, eu não imagino um time diferente daquele que jogou o jogo contra o Alianza, com o Lucas Ferreira de titular, com o Ferreirinha de titular, com o André Silva no lugar do Caleri e com o Juan no lugar do Arboleda. Não tem muito de onde fugir, né? A outra opção seria ele retomar o sistema com 3, mas ele não tiraria o Lucas Ferreira, que foi muito bem. Aliás, ele deu entrevista hoje naquele vídeo que o São Paulo publica oficialmente. O Lucas Ferreira, que foi muito bem o jogo inteiro. Esse vai começar, e o Ferreirinha, que foi muito bem o jogo inteiro também. Então, acho que o esquema vai ser o 4-2-4, com o André e com o Juan, né? É isso. Aí você vai olhando para o banco, aí você vai ter... Se acontecer a mesma coisa, se o São Paulo estiver ganhando, se o Ferreirinha sentir em cãibra e ele tiver que trocar, ele não vai ter ponta no banco de novo, só para avisar, né? E ele não estará no banco, né? Sim. Esse é um ponto importante. Que também... Vai estar o Cubeiras vai estar no banco, e o Cubeiras nunca ganhou um jogo, é isso? Não, ganhou só um jogo. Ganhou aquele jogo contra o Bahia do Rogério Ceni, foi a maior atuação do São Paulo ano passado, aquele 3-1 lá, que foi um vareio. Mas não é o Rogério Ceni, é o Cruzeiro, né? Aquele 3-1 contra o Bahia no Morumbi foi o Cubeiras, mas de reto são 3 empates e 3 derrotas do Cubeiras. São 7 jogos no total, 1 vitória. Mas a ausência do Zubeldia no banco, eu acho que depõe contra ele, né? Claro. Nesse momento, né? Essa é a reclamação que eu faço com o Zubeldia. Esse negócio de ser expulso toda hora já deu. Exato. Isso é o mínimo. O cara tá aqui há um ano, por isso ele poderia se ligar já, né? Que é assim que a banda toca e pegar mais leve. Bom, você viu que aí, só para completar essa questão da torcida organizada, a Independente, os líderes da Independente foram ao centro de treinamento depois do treino do sábado, já com os jogadores concentrados. Eu imagino que alguns dos principais não estivessem no bate-papo, porque eles não estão concentrados para o jogo. Então vamos lá, a lista de novo: Arboleda, Caleri, Lucas, Oscar. Então estava lá a comissão técnica, os outros jogadores,
alguns diretores. Não era uma visita para dedo na cara ou vamos invadir, era uma visita meio de pacto, de entender, de cobrar, mas assim, não com a faca no pescoço, porque a torcida organizada do São Paulo entendeu também que não dá para largar o time nesse momento. Né? Então me explica convocados. Então por que o Zubeldia está pressionado? Se a torcida organizada, que no fim das contas é quem dita o ritmo do campo, se a diretoria também, a gente pelo menos não tem informação, tem uma informação que o Dorival foi procurado, é isso, tem um pré-acordo com o Dorival? Não, eu acho que não. Eu acho que a dedução é que o Dorival não diria não ao São Paulo depois de ter saído do São Paulo. Mas pintou uma história de pré-acordo por aí, né? Fala, não, já tem um pré-acordo. Eu também acho que não. O que acontece é o seguinte: quando saiu do São Paulo para ir à seleção, o Casares e o Dorival conversaram e o Dorival, olha, estarei sempre disponível ao São Paulo, etc e tal. Se eu tomar um pé no fundilho do Edinaldo, eu estou sempre à disposição. Aí eu também estou à disposição. E se precisar, estamos aí. Aí tem que ver, né? Aí tem que ver se isso também passa pela questão do salário que ele continua ganhando da CBF, quanto ele gostaria de ganhar no São Paulo e tal, numa eventual troca, né? Essa também tem esse detalhe. Além das questões financeiras da saída da comissão técnica do Zubeldia, multas, etc. Mas para mim é uma aberração. O meu ponto é esse que eu tô falando, porque a torcida organizada não foi lá para falar se não ganhava, a gente tem que cair. Não foi para isso, certo? Foi lá meio para fazer um pacto, para cobrar, mas tudo bem e tal. Então, quer dizer, que a organizada, pelo menos, não está posicionada completamente contra o Zubeldia nesse momento. Esse é um ponto. A diretoria, até onde se sabe, também não. Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Isto é uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje... E ainda assim, o Zubeldia está por um fio. Sim, porque a torcida comum do São Paulo, das redes sociais, sobretudo, ela está contra o técnico há algum tempo e cada vez tem um motivo. E nossos colegas, lamento, quase todos eles, né, entendem que o Zubeldia não é técnico do São Paulo. Colegas podem ser os influencers aqui, os de mídia segmentada, os ex-jogadores, etc e tal. E a minha só ponderação é se melhora se trocar o Zubeldia. Eu não creio. Se eu tivesse essa convicção, eu não estaria defendendo a permanência do treinador. Eu acho que a tendência é piorar com a troca. É por isso, e numa temporada difícil. É por isso que eu pondero aqui, né? Bom, você falou que ninguém tem previsão de voltar, mas o Lucas e o Pablo foram para o campo, é isso? O Lucas era a previsão. O Lucas, até agora, a previsão. Ele deu a entrevista para o André Plihal ali, para a ESPN, antes do jogo, ao lado do Luiz Fabiano, antes do jogo do Aliança. Ele falou: no máximo 2 semanas estou de volta. E o cronograma até agora ele foi cumprido. Era 1 mês sem atividade. Aí ele foi para a bicicleta, começou a ir para o campo e é a volta, é a transição. Então, em tese, em 15 dias ele está de volta aos relacionados. A grande surpresa foi o Pablo no campo, né? Antes do Oscar, tal, o Luiz Gustavo continua afastado de qualquer atividade. Faz exames a semana que vem de novo no Albert Einstein. O Pablo, a informação que eu tenho é que a recuperação superou as expectativas e que não está descartada a volta dele antes mesmo da parada do Super Mundial. Ele tem uma chance, ele tem uma chance de se responder bem às voltas aos treinos no campo e tudo mais, uma chance de voltar antes do Mundial, são 2 meses, né? Pouco menos até o Mundial. Ele tem uma pequena chance de voltar, né? Então essa é uma boa notícia. Pode ser que o Zubeldia que não tenha chance de voltar a trabalhar com ele. Exatamente. Nem com o Lucas, nem com o Oscar, nem com o sei lá quem. Bom, o Cruzeiro também não vive seus melhores dias, né? Acabou de perder do Mushuki Runa, também tem pressão lá. Até o presidente fala que só contratou jogador ruim. Tá uma crise braba lá no Cruzeiro, né? Crise grande, né? No Brasileiro a situação é melhor que o São Paulo, porque ele ganhou a primeira partida contra o Mirassol, mas perdeu as 2 na Sul-Americana, uma confusão completa, né? O técnico Leonardo Jardim acabou de chegar, ainda nem conseguiu instituir um sistema tático.
Ele tem algumas ausências, né? O Matheus Henrique, volante, muito bom jogador, teve que fazer uma cirurgia depois do último jogo. Está fora. Tem outros ausentes por suspensão, né? Talvez, acho que o principal zagueiro, que é o principal zagueiro é o Fabrício Bruno, né? Mas que vai jogar. Mas o Jonathan Jesus, aquele que foi expulso no lance polêmico contra o Inter, né? É um jogador muito bom, um moleque muito bom, ele tá suspenso. Então ele desfalca o time. Que na vaga Papai, amanhã vai ter monte. Ou o Wallace. Então é aquilo. Em termos de nome, rodagem, o Cruzeiro tem 1.000 jogadores, né? Então os 3 jogadores estavam jogando na Europa o ano passado: o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Wallace. Então o Matheus Henrique está operado, joga um dos 2. A tendência é que ele mantenha Complicado, meus amigos. como dupla de ataque. A ver como funciona. E é isso. O Cruzeiro tem um time até agora do papel. Na prática não se provou, né? E vai enfrentar o São Paulo também pressionado por outras circunstâncias. Não em relação ao técnico, mas em relação às desavenças do dono com jogadores e tudo mais. Quem apita a partida, hein? O árbitro da partida, ele, não digo que ele seja inexperiente, mas ele não é do principal quadro. É o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, já apitou alguns jogos importantes. O VAR também é de Pernambuco. Espero que ele tenha uma boa arbitragem num jogo que é importante para os dois, né? Fundamental para os dois. E aí vai ter, né? São torcidas parceiras, vai ter o Esquenta junto lá e tal. Vamos sendo por aqui, pessoal, e o negócio tá complicado pro Zubeldia. A torcida já não tá muito mais com paciência. E esse jogo contra o Cruzeiro vai definir, literalmente, se Zubeldia vai permanecer no elenco do São Paulo ou ele vai embora. Sinceramente, como ele falou aí, eu não queria que ele fosse embora, porque Zubeldia fez um belo trabalho sim aí no elenco do São Paulo. E, como ele mesmo falou, Dorival também fez, mas Dorival, na oportunidade que teve, largou o time na mão, deixou o time na mão. Deixou o time sem eira nem beira, meus amigos. Então, eu sou aí de acordo com ele aí, que disse que não apoia aí a saída do Zubeldia, mas, porém, a torcida, meu amigo, ela não quer saber disso. Então, infelizmente, por pressão, o presidente acaba ouvindo a torcida e acatando. Mas, o que é que vocês acham? Será que São Paulo vence o Cruzeiro? E será que São Paulo, se perder, o Zubeldia vai sair? Comentem aí o que vocês acham. Não se esqueça de seguir o canal, se inscrever e deixar o seu like para mais vídeos. Simbora!